Boa noite. Nós somos alunos da aula de Fundamentos de Eletromagnetismo do professor Carlos Heitor, da turma TF, do noturno. Nós somos do grupo 5. Os integrantes são Henrique Augusto, Nicolas Van Acker e Wallace Machado. Nós ficamos responsáveis com o tema 5 do trabalho, que é o campo elétrico e potencial elétrico, o caso do cilindro maciço carregado. Então, inicialmente, para descrever esse problema, nós precisamos relembrar alguns conceitos da lei de Gauss e suas aplicações. Então, como descrito, a lei de Gauss é um método alternativo para calcular o campo eletrostático gerado por uma distribuição de cargas e simplifica os cálculos, sempre que simetrias sejam envolvidas. Lembrando que, caso não haja essa simetria, não é possível utilizar a lei de Gauss. Então, definindo em 5 passos curtos como usar a lei de Gauss corretamente, nós temos 1. Escolher uma superfície compatível com a simetria do problema. No nosso caso, temos um cilindro, vamos escolher outro cilindro. Então, que passa por um ponto P, onde deseja calcular a intensidade do campo elétrico. 2. Definimos o elemento de área relevante. 3. Definimos o vetor unitário normal a essa área. 4. Fazemos o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor unitário. E 5. Calculamos o fluxo do campo elétrico. Para conseguir realizar essa aplicação, nós vamos seguir a seguinte fórmula que está descrita no slide. Como vimos anteriormente, tivemos uma breve introdução da lei de Gauss na parte teórica. Agora vamos para a aplicação no nosso caso, que é de um cilindro maciço carregado. Bom, como o nosso cilindro é um cilindro infinito, nós escolhemos a superfície gaussiana também como um cilindro. O corpo carregado possui campo elétrico na direção radial e, portanto, é paralelo à área lateral do cilindro, ou seja, o cosseno do ângulo é igual a 1. E é perpendicular às áreas superior e inferior, o cosseno do ângulo sendo igual a 0. Da mesma forma, a altura h da superfície gaussiana assume um valor genérico, podendo ser tão grande ou tão pequena de acordo com a dimensão do corpo carregado. Visto que, nesse caso, a intensidade do campo elétrico depende apenas do raio da superfície gaussiana, pois é esse raio que determina a distância entre o corpo carregado e o ponto onde o campo elétrico será medido. Bem, no primeiro caso, que está descrito aí na linha pela lei de Gauss, onde o raio da superfície gaussiana ele é maior do que o raio do cilindro em que estamos analisando, o campo elétrico é inversamente proporcional ao raio da superfície gaussiana, pois como o cilindro já está todo dentro da superfície, a distância aumenta, mas a carga não aumenta. Daí a intensidade do campo diminui. No segundo caso, para 0 menor ou igual ao raio do cilindro, raio quando eu digo é o raio da superfície gaussiana, o campo se mostrou diretamente proporcional ao raio da superfície gaussiana, pois quanto mais o raio da superfície gaussiana aumenta, maior fica a carga total no interior da superfície, assim como a área por onde o campo flui. E o resultado da integral, depois de eu substituir o R pelos limites de integração, é um valor para quando o raio é máximo e um valor para quando o raio é mínimo. E a seguir está um gráfico demonstrando o campo elétrico. Para calcular a diferença de potencial entre um ponto B e um ponto A, a gente vai usar a fórmula escrita ali no slide, que é o trabalho externo sobre a carga de prova Q0. A gente pode usar esse trabalho externo porque, como o campo gerado por cargas em repouso é conservativo, ou seja, usa uma força conservativa de acordo com a lei de Coulomb, que está ali também, que é menos Q0 vezes o campo elétrico, aí a gente pode usar essa equação. Aí, como a gente vê ali embaixo na figura do nosso problema, o cilindro, a gente considerou que o ponto B está no eixo do cilindro e o ponto A está fora do cilindro, mas esse ponto A ele vai variando de acordo com R. Aí o DL, que é a variação infinitesimal do deslocamento de A para B, ele está no sentido contrário do DR', que ali representa a variação do raio. Então,
o produto escalar entre E e dl vai ser EdL vezes cosseno de π. E cosseno de π é menos 1, e como dl é igual a menos dr', então ali dentro da integral só fica dr'. No final dessa equação, a gente encontra que o ΔV, para um raio entre 0 e A, que é o raio do cilindro, a gente encontra que o ΔV é ρ sobre 4ε0 vezes r ao quadrado. Para raios maiores que o raio do cilindro, a gente encontra que o ΔV varia com ln de r vezes ρ ao quadrado sobre 2ε0, como a gente pode ver ali no gráfico. Essa foi a nossa apresentação sobre o campo elétrico e o potencial elétrico, no caso do cilindro maciço carregado. Espero que tenham conseguido entender bem o que quis ser passado por nós. E obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.